Agora são 7h39. Vamos falar do motim no Ceará, que já acabou, e agora a gente tem a repercussão deste fato e principalmente do posicionamento do Coronel Aginaldo de Oliveira, né, ele que é diretor da Força Nacional, que elogiou os amotinados, chamando de corajosos, né? E a gente vai falar sobre esse assunto com Adilson Paes de Souza, ele que é tenente-coronel da Polícia Militar e da Reserva. Olá, Adilson, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos. É um prazer novamente falar com vocês. Bom, Adilson, a gente falou ontem, inclusive, numa entrevista com o Hélio Leitão, ele que é da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, e até a gente citou, né, o que você tinha falado, inclusive nas redes sociais, a respeito desse caso. E você disse o seguinte, né, que rezar Pai Nosso, cantar hino nacional, enfim, junto, né, com os policiais amotinados, que o Aginaldo, né, esse diretor da Força Nacional, teria cometido crime militar ao parabenizar esses policiais. E você citou aqui incitamento, artigo 155, e apologia de fato criminoso ou de seu autor, artigo 156, ambos do Código Penal Militar. E é gravíssima a situação, não é isso, Adilson, em relação a esse diretor da Força Nacional? Algo deve ser feito em relação ao posicionamento dele? É, Perdão. Olha, Marilu, é tão grave que até os integrantes da bancada da bala fizeram críticas veementes, contundentes contra esse senhor. Então, nós tivemos aí um fato inusitado. O pessoal da bancada da bala fazendo críticas pesadas contra a atuação dele. A mais pesada que eu li, que eu ouvi, foi o do Major Olímpio e daquele delegado Alberto Fraga. E eles estão certos. É. Eles estão certos. Concordamos nesse ponto, né? Marilu, ali não foi uma Podemos reunião de... colocar, desculpa só, Adilson, podemos colocar aqui o que eles falaram, inclusive para quem não acompanhou, né? O Major Sim, Olímpio do PSL disse: vou falar com o Moro e pedir para mandar ele, o Coronel Aginaldo, embora. Foi absolutamente irresponsável. Acrescentou que a manifestação dele colocou em xeque o ministro da Justiça e o presidente da República. Se os dois não o demitirem, é porque estão entendendo que o comportamento é normal. Quando os caras da Força Nacional fizerem a mesma coisa, quero ver. Ainda o delegado Valdir do PSL de Goiás disse que o comandante, o diretor da Força Nacional rasga o Código Militar, a Constituição e algumas legislações que são sustentáculo das forças públicas, e disse que a fala do ministro da Justiça, né, de que não trataria policiais como criminosos, prova o apoio integral tanto dele quanto também do presidente de não renovar a GLO, como apoio integral dos dois ao motim. E ele disse que o ministro Moro quer manter os resultados de redução de criminalidade e agradar nichos eleitorais. Estão colocando a política à frente da segurança. O coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, diz que o comandante, ele diz assim, da Força Nacional, insinua um elogio e incentivo, não pode de jeito nenhum, a melhor postura seria o silêncio, e até um representante também das Forças Armadas, o general da Reserva, Paulo Chagas, ele disse que em relação à atitude do coronel Aginaldo, ele disse: permite-me interpretar como demagogia e concluir que pretende oportunamente valer-se da projeção que lhe dá o comando da Força Nacional de Segurança para lançar-se candidato a cargo eletivo. Então, aqui apenas algumas dessas manifestações que você citou. Pode continuar, Adilson. Marilu, quem diria que um dia eu concordaria na totalidade com o que o pessoal da bancada da bala fala, hein? É impressionante, né? Só falta, só falta agora eles pedirem o impeachment do Bolsonaro. Só isso. Realmente. Mas então, diga lá, Adilson. Marilu, vamos lá então. Eu começaria com um exercício é, de imaginação. Imaginemos que algo que é comum já aconteceu e está para acontecer porque o nosso sistema prisional é um caos. Nós tivemos aí, ano passado, esse ano, várias rebeliões em presídios, principalmente em alguns estados do Norte e do Nordeste. Imaginemos que uns presos
amotinados num presídio, quebram, depredam patrimônio público, ficam encapuzados, armados, tacam fogo, matam outros presos, ameaçam a vida de outras pessoas, põem em risco a segurança do entorno do presídio, chama-se a Força de Segurança, a Força Nacional. Aí é aberta uma negociação, como sempre tem nessas manifestações, nesses motins em presídio, e o ato final dessa manifestação, o comandante da Força Nacional dessa rebelião de presídio canta o hino nacional e chama os presos amotinados de heróis valorosos e bravos. É isso que aconteceu, extremamente grave. Ele chamou pessoas que estavam contrariando a lei, que cometeram crimes graves, inclusive com patrimônio público, depredando patrimônio público ou utilizando patrimônio público para ameaçar pessoas, e outras pessoas, inclusive policiais que tinham direito de trabalhar, porque se eles achavam que tinham direito de fazer greve, e não foi greve, foi motim, os outros tinham direito de trabalhar. Então eles foram piqueteiros, nós tivemos policiais black blocs, olha que interessante. Nós tivemos policiais atuando como black blocs. Ao fazer essa manifestação, o coronel, eu não sei se é coronel ou tenente-coronel Aginaldo, ele cometeu esses crimes militares sim. Ele deveria ser processado. A única dúvida que eu tenho é que se ele deveria ser processado no âmbito da Justiça Federal, e aí a atuação seria do Ministério Público Federal para oferecer a denúncia, ou no âmbito da Justiça Militar Estadual. Aí seria o Ministério Público, o membro do Ministério Público ligado à auditoria militar na Justiça Estadual do Ceará para oferecer a denúncia. Indícios de materialidade e de autoria estão mais do que suficientes. O vídeo é claro. Acho que só caberia uma perícia nesse vídeo para materializar o delito e denunciar esse senhor, no mínimo, por esses 2 crimes que eu citei, que estão previstos no Código Penal Militar. Todos os policiais militares da ativa e da reserva, por força do dispositivo do que está na nossa Constituição Federal, estão submetidos à jurisdição do Código Penal Militar. Esse senhor, esse tenente-coronel também está. Ele cometeu crimes militares. Além disso, ele cometeu ato de improbidade administrativa. Está previsto no artigo 11 da lei. Ele violou os princípios da Constituição Federal. Está no caput, no enunciado do artigo 11 da lei dos atos de improbidade administrativa. Que princípio? Da impessoalidade e da moralidade pública, que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Além disso, se o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Ceará for semelhante ao da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e eu creio que há, porque existe a origem das polícias, é a origem da ditadura, do Decreto-Lei 667 de 69, então eu acredito que há uma similaridade de regulamento disciplinar. Ele cometeu transgressão disciplinar de natureza grave. E se ele cometeu esse tipo de transgressão, ele deveria ser submetido a conselho de justificação, que esse é o nome, a fim de apreciar a sua demissão da Polícia Militar do Estado do Ceará. O ministro Moro, mais uma vez, erra. Ele generalizou os policiais. Não foram todos os policiais militares do Ceará que fizeram greve. E eu tenho certeza que boa parte da polícia do Ceará era contrária a esse movimento. Eles foram impedidos de trabalhar. Então, o ministro Moro, ele desvaloriza os policiais do Ceará e, por consequência, eles desvalorizam os bons policiais do resto do Brasil, que são contrários a esse tipo de motim. Policial não é bandido, não é gangue, não é bando, não atua com black bloc. Policial, se tem vergonha na cara ou se tem coragem, faz o ato de rosto limpo, dá o nome, atua, reivindica. Para isso que tem esses deputados, senadores eleitos pela bancada da bala para pleitear os seus direitos. É isso, Marilu. E é interessante a fala desses senhores congressistas da bancada da bala, porque o que ele está falando é o seguinte: se esse senhor não for punido, inclusive com a demissão, está comprovada a teoria de que essa greve foi um complô para desestabilizar o governo estadual, que é de oposição ao Bolsonaro. Olha que situação que eles colocaram mais uma vez a presidência da República. E qual que porque o que eles estão falando é isso. Se não fizer nada, porque estão de acordo. Se estão de acordo,
é porque foi algo planejado para tal. É extremamente grave. Sim, e qual que é a chance, né, de punição para esse coronel Aginaldo, enfim, da Força Nacional, diante desse É quadro, né? menos 50. Menos 50, eu diria. Talvez ele seja elogiado como um exemplo de conduta de um bom policial, defensor da pátria, patriota e sei lá o que mais. Notemos que o ministro ele politizou o discurso ao atacar o Ciro Gomes, como se fosse papel dele fazer isso aí. Ele devia atuar fazendo uma análise técnica dos fatos. Mais uma vez, nós temos a omissão do senhor Procurador-Geral da República. Parece que nós não temos Procurador-Geral da República no Brasil, ele não se manifesta em nada. Há vários crimes cometidos por autoridades públicas que violam a Constituição Federal, e que enseja a competência e o dever do Ministério Público Federal, através do Procurador-Geral da República, atuar e sequer se manifesta. E note, Marilu, a imprensa em geral não está dando importância para isso. A imprensa não está repercutindo o desaparecimento do Procurador-Geral da República. Não é nem questão de engavetamento, porque para engavetar tem que ter alguma coisa para ser engavetado. É a inexistência de qualquer atitude, um silêncio. Onde está o Ministério Público Federal? Então a possibilidade de punição é zero, ou menos 50, 50 abaixo de zero. Não tem como, não tem como. E aí, Marilu, passa a ideia para outros policiais militares de que é permitido fazer isso aí, que eles também vão ser chamados de heróis, e quem paga é toda a população. Toda a população. Quer dizer, isso é preocupante, né? Porque, enfim, existem aí policiais em outros estados brasileiros, como você falou, que podem também se espelhar exatamente nessa atuação, né? Marilu, o cenário, teorias da conspiração à parte, nós estamos vivendo um período pré-64. Democracia é permitido desde que fale bem do governo. Isso aí é um conceito de democracia domesticada ou democracia controlada, que é própria da doutrina de segurança nacional. Os militares ocupando altos cargos da administração pública, porque eles são os únicos capazes de resolver os problemas da nação. E é uma classe, uma casta capaz de liderar a nação para a sua salvação. Isso é típico da doutrina de segurança nacional. Violência contra a imprensa, direto. Isso é típico da doutrina nacional, da doutrina de segurança nacional. Manifestações ao redor do país para causar um clima de instabilidade institucional. Isso aconteceu antes de 64. Daí o povo incauto, típico de manipulação das massas, o povo incauto aplaude a chamada do poder e convoca ato para o dia 15 para acabar com a democracia, uma vez que o Congresso só atrapalha a gente. Os salvadores da pátria são convocados para a reabilitação moral do país. O William Bloom escreveu isso aí sobre o golpe do Brasil. E ele analisando a atuação da CIA desde após a Segunda Guerra Mundial até década de 80, digamos assim, 90. E é isso, essa conversa da reabilitação moral do Brasil, da salvação da pátria. Nós estamos vivendo esse momento e aí todos nós vamos pagar caro. Por sua vez, nós temos uma oposição desarticulada, e eu acho que há setores da oposição apostando no quanto pior melhor, porque na próxima eleição eles podem ganhar. Se alguém estiver fazendo isso, eles não estão levando em conta que sequer poderá haver a próxima eleição. E nós temos crimes sendo cometidos em profusão, e as autoridades e as instituições públicas que deveriam tomar atitude não tomam. Notemos também o silêncio dos senhores membros da Lava Jato. Eles sempre opinaram em questões nacionais. Estão silentes. Eles se silenciaram quanto a essa questão do ato convocado para fechar o Congresso, silenciaram nessa questão do motim, o que mostra, mais uma vez, um viés totalmente partidário da Lava Jato. Que pena, porque foi uma operação que poderia literalmente tocar na ferida, no cancro, no câncer, que é a corrupção no nosso país.
Essa Adilson. situação. E estão utilizando policiais agora como massas de manobra para agitar a vida institucional do país. Perfeito. Adilson, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um forte abraço para você e até a próxima. Até a próxima, tudo de bom. Obrigada. Falamos aqui com Adilson Paes de Souza, ele é tenente-coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo.